Neste vídeo nós estudaremos o conceito de probabilidade. E para isso eu lanço o seguinte questionamento. O que é a probabilidade? Bom, o meu objetivo com essa pergunta é que você reflita, pense em situações, em contextos em que a probabilidade se torna importante. Muitas situações do nosso dia a dia são pautados em conceitos da probabilidade em estudos probabilísticos, como, por exemplo, previsão do tempo, jogos da loteria, testes de qualidade em determinadas empresas também. Mas uma definição mais precisa. A probabilidade é a parte da estatística que estuda a incerteza vinda de fenômenos aleatórios. E aqui nós temos dois termos importantes. Incerteza, que contraria a certeza, então são situações que nós não sabemos o que irá acontecer, e fenômenos aleatórios, que nós veremos melhor daqui a pouco. Podemos dizer que a probabilidade determina a chance de um evento ocorrer. E aqui o interessante é que a probabilidade permite expressarmos a chance de um evento ocorrer numericamente. E isso contribui para a nossa interpretação. Então, quando nós dizemos que a probabilidade de que chova amanhã é de 100%, intuitivamente nós sabemos que com certeza irá chover. Se dissermos que a probabilidade de que chova amanhã é de 0%, então, intuitivamente, sabemos que não há chance de que chova amanhã. Então, expressarmos a chance de que um evento ocorra numericamente contribui para esse tipo de interpretação. Vamos tratar de conceitos importantes para que você entenda o que são experimentos aleatórios que eu mencionei na definição de probabilidade. Então, o primeiro conceito que eu trago é de acaso. A palavra acaso é originária do latim acaso e significa algo que surge ou acontece a esmo, sem motivo ou explicação aparente. Muitas das situações que presenciamos no nosso dia a dia são determinadas pelo acaso, configurando situações que podem ser classificadas como sorte ou azar. E aí eu trouxe ali duas pessoas que estão se conhecendo, e nós podemos dizer que essas pessoas elas estão se conhecendo ao acaso. Não há uma explicação lógica ou um motivo aparente que justifique eles estarem se conhecendo nesse momento, em um determinado lugar. Então, nós dizemos que ocorreu ao acaso. Existem situações nas quais, embora não se saiba o que de fato irá acontecer, tem-se uma lista de possíveis resultados. Por exemplo, o tipo sanguíneo de uma pessoa. Digamos que você queira fazer um exame para descobrir qual o seu tipo sanguíneo. Bom, nós não sabemos a priori o tipo sanguíneo antes do exame, mas nós sabemos quais são as possibilidades. Então você pode ser do tipo A, do tipo B, do tipo AB ou do tipo O. Uma outra situação, sexo de uma criança. Então imagine uma mulher que acabou de descobrir que está grávida. Se ela não fez exames para descobrir o sexo, então ela não sabe a priori qual o sexo da criança, mas ela sabe das possibilidades. Essa criança pode ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Experimentos determinísticos. Ao contrário do que vimos anteriormente, os determinísticos são aqueles que, repetidos em idênticas condições, apresentam os mesmos resultados. Como exemplo, trouxe a ebulição da água. Então, ao nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, ao fervermos a água, ela sempre entrará em ebulição quando atingir a temperatura de 100 graus Celsius. Sempre, sempre. Por isso é um experimento determinístico. Outras vezes, o fenômeno ele é imprevisível, não determinístico, mas apresenta um padrão que vem sendo observado a longo prazo. E aqui eu trouxe como exemplo um pesquisador observando o comportamento de 2 camundongos em uma roleta. Então, não sabemos qual será o primeiro camundongo a girar a roleta dentro da gaiola de experimento, mas sabe-se que nas várias vezes que você observou o comportamento dos animais, foi o camundongo de número 2 o primeiro a fazer. Então, aqui é uma suposição. Então, a partir de várias observações, o pesquisador percebeu isso, percebeu um determinado comportamento, seja porque o camundongo de número 2 ele é mais ativo do que o primeiro camundongo. Uma outra situação
em que nós podemos pensar também é quando lidamos com crianças pequenas. Então, se você tem alguma criança pequena em casa, pense comigo. Crianças em uma determinada faixa etária, vamos pensar de 1 ano a 2 anos, elas estão numa fase que elas estão conhecendo o mundo, estão se conhecendo, e muitas delas tendem a colocar objetos na boca. Então, veja, eu não posso dizer ou afirmar que é um fenômeno determinístico, que isso irá sempre acontecer. Mas observando crianças muito pequenas, nós percebemos esse padrão, que elas tendem a levar esse objeto à boca, até mesmo porque estão numa fase de autoconhecimento, de conhecer o mundo externo também. Agora, experimentos aleatórios, que é um conceito que estava na primeira definição dada para a probabilidade. São aqueles que, repetidos em idênticas condições, podem produzir resultados diferentes. Embora não saibamos qual o resultado que irá ocorrer no experimento, em geral, conseguimos descrever o conjunto de todos os resultados possíveis. Bom, então, para que um experimento seja considerado aleatório, é importante que nós tenhamos que esse experimento repetido em idênticas condições podem produzir resultados diferentes. Imagine o lançamento de um dado. Ao lançarmos um dado, sempre com idênticas condições nesse experimento, nesse lançamento, eu sei que os resultados eles podem ser diferentes. Mas, apesar de não sabermos qual será o número que sairá no lançamento desse dado, um dado comum de 1 a 6, nós sabemos das possibilidades, que são número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Aqui eu trouxe um outro exemplo, que é: um casal deseja ter 3 filhos e quer saber o sexo, de acordo com a ordem de nascimento das crianças. Então, percebam, eu não sei qual será o sexo da criança, a priori, antecipadamente, mas eu sei das possibilidades. Eu sei que o primeiro pode ser menino, o segundo menino, o terceiro menino. Eu sei de uma outra possibilidade: primeiro menino, segundo menino, terceiro menina. Uma outra possibilidade: primeiro menino, uma menina, depois o menino. E assim por diante. Eu consigo descrever, então, todos os casos possíveis. E aqui eu trago o conceito de espaço amostral. Então, além de tratarmos do conceito de experimento aleatório como sendo importante para a definição de probabilidade, é importante que você entenda também muito bem o que é espaço amostral. Já foi encaminhado a vocês, então, o material referente ao espaço amostral, a parte teórica. Então, é importante que você faça essa primeira leitura do material para que depois assista ao vídeo com as minhas explicações, com exemplos e algumas atividades. Então, indicado por S ou U, muitas vezes pela letra grega ômega, é um conjunto formado por todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Então, para falarmos de espaço amostral, precisamos tratar de experimentos aleatórios. Então, espaço amostral é o conjunto formado por todos os casos possíveis de um experimento aleatório. Vejamos, sexo de acordo com a ordem de nascimento de 2 filhos. Quais são todas as possibilidades? Vamos escrevê-las. Como é um conjunto, nós indicamos por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, igual, e os casos todos entre chaves. Então, podemos ter menino, menino, masculino, 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 feminino, feminino, masculino, aqui a ordem importa, e feminino, feminino. Então, pronto, esse é o nosso espaço amostral, já foi construído. Então, o espaço amostral é o conjunto formado por todos os casos possíveis de um experimento aleatório. Eventos aleatórios também consta no seu material de estudo. Evento é cada um dos resultados possíveis de uma situação acontecer. Um evento pode ser, então, o camundongo número 2 girar a roleta dentro da gaiola de experimento, o terceiro filho do casal nascer de olhos castanhos, sair o número 3 no lançamento de um dado. Então, evento é aquilo que nós estamos considerando. São casos particulares do nosso espaço amostral, aquilo que eu quero analisar, que eu quero determinar a probabilidade de que aconteça.
Vejamos um exemplo. Um casal planeja ter 2 filhos. Determine os eventos. Pelo menos um é do sexo masculino, no máximo um é do sexo masculino. Então, pause o vídeo, tente construir esses eventos e depois volte para conferir com a minha resolução. Vou começar construindo o espaço amostral. Então, podemos ter masculino-masculino, masculino-feminino, feminino-masculino e feminino-feminino. Esse é o espaço amostral. Agora, os eventos. Evento A. Pelo menos um é do sexo masculino. Olhando para o espaço amostral, qual ou quais casos satisfazem essa condição de termos pelo menos um menino? O primeiro caso, o segundo e o terceiro. Então, esses 3 casos satisfazem a condição de pelo menos um menino. Pelo menos quer dizer 1, 2, 3, se tivermos tratando de mais filhos. Mas é 1 para cima. Então, esse é o meu evento para o item A. Agora, o evento para o item B. No máximo, 1 é do sexo masculino. No máximo, 1, isso quer dizer que pode ter 0, pode ter nenhum, ou pode ter um filho. Então, quais casos do espaço amostral satisfazem essa condição? O primeiro não. No máximo 1. Então, o segundo, menino, menina. O terceiro, que é menina, menino. E o último, que é menina, menina. Esses 3 casos, nós temos no máximo um menino. Pronto, os eventos construídos. Eventos independentes. Quando a ocorrência de um evento não afeta a probabilidade de ocorrência de um outro, fala-se em eventos independentes. E aqui eu trouxe como exemplo, o nascimento de uma criança com determinado fenótipo é um evento independente em relação ao nascimento de outros filhos do mesmo casal. Isso é muito comum na biologia. Então, na biologia tem uma parte que utiliza a probabilidade para determinar a chance de que um casal tenha filhos com determinadas características. Então, quando determinamos a probabilidade, por exemplo, de que um casal tem um filho de olhos verdes, e essa probabilidade é de 3 em 4, 3 em 4 não significa que a cada 4 filhos que o casal tiver, 3 terão olhos verdes. Não, os eventos eles são independentes. Para um nascimento, 75%, ou 3 quartos. Para o segundo nascimento, mesma chance, mesma probabilidade, 3 quartos, ou 75%. Então, um evento não interfere no outro. Eventos mutuamente excludentes. Os eventos são classificados como mutuamente excludentes quando o acontecimento de um implica na impossibilidade do outro ocorrer. Nesse caso, a soma das probabilidades dos eventos é igual a 1 ou 100%. Vamos pensar no lançamento de um dado. Qual a probabilidade de nós termos, no lançamento de um dado, um número par ou um número ímpar? Esses eventos nós dizemos que são excludentes. Por quê? Porque ou sai número par ou sai número ímpar. Não tem como sair as duas coisas ao mesmo tempo ou um terceiro caso. E a probabilidade, as probabilidades somadas precisam resultar em 100%. Então, a probabilidade de nós termos um número par no lançamento de um dado é de 3 em 6, 50%. E de termos um número ímpar, 3 em 6, 50%. 50 mais 50, 100%. E aqui temos uma atividade. Um casal planeja ter 3 filhos. Determine os eventos. Os 3 são do sexo feminino. Pelo menos um é do sexo masculino. Os 3 são do mesmo sexo. Então, vou deixar um momento para que vocês resolvam essa atividade, pause o vídeo, tentem resolver sozinhos e depois retornem para conferirem com a minha resolução.
Então, vamos começar construindo o espaço amostral. Três filhos. Então, primeiro do sexo masculino, segundo do sexo masculino, terceiro também. Outro caso. Primeiro do sexo masculino, segundo do sexo masculino, terceiro do sexo feminino. Primeiro do sexo masculino, segundo feminino, terceiro masculino. Primeiro feminino, segundo masculino e o terceiro masculino. Outro caso. Primeiro do sexo feminino, segundo do sexo feminino e o terceiro do sexo masculino. Primeiro do sexo feminino, segundo do sexo masculino e o terceiro do sexo feminino. Outra possibilidade. Primeiro do sexo feminino, segundo do sexo feminino e o terceiro do sexo feminino. E última possibilidade, os três filhos serem do sexo feminino. Então, nós temos aqui 8 casos. Vamos aos eventos agora. O evento do item A. Os três são do sexo feminino. Então, o único caso que satisfaz essa condição é o último, FFF. Item B. Pelo menos um é do sexo masculino. Então, entre todos os casos possíveis, quais satisfazem a essa condição de termos pelo menos um do sexo masculino? O único caso que não satisfaz é o último. Todos os outros, sim. Todos os outros nós temos pelo menos um filho sendo do sexo masculino. Terceiro caso, os três são do mesmo sexo. Entre esses casos do espaço amostral, qual ou quais satisfazem essa condição? O primeiro, os três meninos, e o último, os três meninas. E assim, então, construímos tanto o espaço amostral como também os três eventos. Agora, probabilidade. A probabilidade é um número que resulta da razão entre o número de casos favoráveis de um evento A e o número total de casos possíveis. Eu trago uma fórmula. P de A, que é a probabilidade de que um evento ocorra, é igual a N de A, que é o número de casos favoráveis, ou seja, quantos casos são favoráveis àquilo que você deseja que aconteça, ou que você deseja que não aconteça. Isso depende muito daquilo que você esteja analisando. E N de U, número total de casos possíveis, ou seja, número de elementos do seu espaço amostral. Então, nós vamos agora utilizar essa fórmula. Exemplo, qual a probabilidade de um casal ter dois filhos, um do sexo masculino e o outro do sexo feminino? Vamos ao cálculo. Novamente, eu vou construir o espaço amostral. Nesse caso, o nosso evento ele tem que ser formado por casos em que nós tenhamos um casal, formado por um menino e uma menina. Então, isso acontece em masculino-feminino e feminino-masculino. Para o cálculo da probabilidade, o que é importante que você saiba? Não necessariamente você precisa explicitar todos os elementos do espaço amostral ou do evento. O mais importante é que você consiga determinar corretamente o número do espaço amostral, número de elementos do espaço amostral, ou seja, o número total de casos possíveis, e o número de elementos do seu evento, ou seja, o número de casos favoráveis. Então, o nosso N de U, 4, são 4 casos possíveis, e o N de A, o número de casos favoráveis, igual a 2. A probabilidade de que nós tenhamos um menino e uma menina é de 2 em 4. Na probabilidade, nós podemos representar utilizando números tanto na representação fracionária, quanto decimal, quanto percentual. Tanto faz. Mas é importante que você saiba lidar com os três casos. Isso porque em concursos, vestibulares, pode ser que as alternativas sejam expressos na forma fracionária, ou na forma decimal, ou na forma percentual. Então, é importante que você saiba isso. 2/4, então, é a representação fracionária. Posso simplificar, fica 1/2.
Em decimal, 0,5. Na representação percentual, nós multiplicamos por 100, e aí fica 50%. Pronto, essa é a probabilidade, então, de que um casal tenha um menino e uma menina. 2 em 4, 0,5 ou 50%. E agora uma atividade. São jogados um dado azul e um dado verde. Calcule a probabilidade de ocorrer soma 11, não ocorrer soma 2 nem soma 8. Deixa um momento para que você, então, tente resolver essa atividade com base naquilo que nós vimos. Pause um pouco o vídeo e depois volte para conferir com a minha resolução. Vamos então à resolução. Primeiro eu vou corrigir aqui no enunciado. São jogados um dado azul e um dado verde. Sempre quando no enunciado tivermos dados distinguíveis, ou moeda, o que for, bolinhas, a ordem dos elementos irá importar. Se os dados não fossem distinguíveis, termos o número 1 e o número 2, ou termos o 2 e o 1, tanto faz. Agora, quando temos objetos distinguíveis, como é esse caso, a ordem importa. Tomem cuidado com isso. Então vamos à construção do espaço amostral. Quais são as possibilidades? 1 no dado azul e 1 no dado verde. 1 no dado azul e 2 no dado verde. 1 no azul, 3 no verde. 1 no azul e 4 no verde. Eu construo, então, todas as possibilidades. Então, aqui eu já construí todas as possibilidades. E aí é importante que você, então, determine o número de casos possíveis. Então, o número de casos possíveis, 36. É isso que importa para o nosso cálculo da probabilidade. Número de casos possíveis. Bom, agora vamos aos eventos. Ocorrer soma 11. Eu vou destacar de azul os casos em que ocorre soma 11. Quais são? Então, nós temos 6 com 5. Nós temos 5 com 6. Tem mais algum? São apenas esses casos. Então, de ocorrer, soma 11. Os casos possíveis são 5 com 6 e 6 com 5. Tá? Vou chamar de evento A, 5 com 6 e 6 com 5. N de A é igual a 2. Então, a probabilidade de que, ao lançarmos dois dados distinguíveis, obtenhamos soma 11 é de 2 casos em 36. Aí eu posso simplificar essa fração, 1 sobre 18. Posso também dividir 1 por 18. Então, 1 dividido por 18 é aproximadamente 0,056. Ou ainda 5,6%.
Então, as três representações estão corretas. Tanto a representação fracionária, quanto a representação decimal, quanto a representação percentual. E aprenda a lidar corretamente com as três representações. Isso é muito importante. É muito comum em vestibulares, no Enem, por exemplo, apresentarem a probabilidade na forma fracionária, na decimal ou na percentual, utilizando essas três representações. Então, pode ser que lá no seu cálculo você chegue em uma fração e aí todas as alternativas estão na representação percentual. E agora? Divide, faz a divisão, obtém o número percentual e multiplica por 100. Próximo caso. Não ocorrer soma 2 nem soma 8. Vou destacar de verde. Bom, é isso que eu não quero que ocorra. Em quais casos que isso ocorre? Vamos ver. Ocorre no 1 com 1, que dá soma 2. E é o único caso que dá soma 2. Agora soma 8. 2 com 6. Então, obviamente, 6 com 2. 4 com 4. 3 com 5. E 5 com 3. Vamos representar isso. Então, eu vou chamar de evento C, porque, na verdade, esses casos que eu vou descrever são os casos em que ocorre soma 2 e 8. Então, são 5 casos. Bom, se nós temos 5 casos em que isso ocorre, faltou 4 com 4. Então, são 6 casos. Se nós temos 6 casos em que ocorre a soma 2 e a soma 8, então o restante é que não ocorre soma 2 nem soma 8. Então o restante é 30. Então a probabilidade de ocorrer o evento B é de 30 casos em 36. E aí eu posso deixar na representação fracionária novamente 30 sobre 36, que simplificando fica 5 sobre 6, ou na representação decimal, 0,83 aproximadamente. E aí, na representação percentual, multiplico por 100, 83%. Lembrando que aí é aproximadamente. E por fim, eu trago algumas propriedades importantes. Primeira, a propriedade de um evento impossível é nula, 0%. Imagine no lançamento de um dado, que eu queira determinar a probabilidade de sair o número 7. No lançamento de um dado comum, as possibilidades são de 1 a 6. Sair 7 é impossível, é um evento impossível. Chance de 0%. A probabilidade de um evento certo é de 100%. Bom, qual a probabilidade de nós obtermos no lançamento de um dado um número entre 1 e 6? É de 100%. O evento é certo, ele vai acontecer. A probabilidade de um evento qualquer é sempre um valor entre 0 e 1. E aí, nós podemos trabalhar tanto com um intervalo na representação decimal, como também na representação percentual. Então, vai de 0 a 1 ou de 0 a 100%, tanto faz.
E assim, então, eu encerro o nosso vídeo, em que tratamos do conceito de probabilidade. Caso tenha dúvida, assista o vídeo novamente, pausando nos momentos que você tiver mais dúvida, realize as atividades antes de olhar para a minha resolução, até mesmo para que você possa praticar e conferir. Bom, então é isso por enquanto. Até a próxima.